Todos acharam? Amém. Esse é o livro mais fácil, né? Amém? Aleluia, Jesus. 37. 37. Gênesis, capítulo 37, versículo 5. Aleluia! Vamos lá? A palavra do Senhor diz assim: José teve um sonho e o contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Ele lhe disse: Peço que ouça um sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: Você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e as suas palavras. José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol e a lua, aleluia, e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou este sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: Que sonho é este que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e seus irmãos, nos inclinaremos até o chão diante de você? Aleluia! Senhor, meu Deus, meu Pai, como em nome do teu filho amado Jesus, porque aqui dá a tua palavra, Senhor. Uma palavra, Senhor, que bradou o meu coração. Por isso, Senhor, eu quero que o teu Espírito ministre essa noite ao coração dos teus filhos, Senhor. Porque da mesma forma que o Senhor ministrou o meu coração, ministra também, Senhor, ao coração dos teus pequeninos. Ministra de uma forma poderosa, de uma forma, Senhor, eficaz, de uma forma, Senhor, que só o teu Espírito Santo pode penetrar na alma, Senhor, de um ser humano. Vai entrando agora, vai quebrando também, Senhor, todas as correntes espirituais, vai tirando o plugue do ouvido, Senhor, dos teus filhos, vai trazendo entendimento e sabedoria, Pai, porque só o teu Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, Senhor. Então que nessa noite, Pai, o Senhor tem liberdade neste lugar para fazer aquilo que o Senhor quer, o que o Senhor preparou nessa noite. Assim como o Senhor falou comigo, Senhor, fala também com teus pequeninos, Pai. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus, e que toda a amada igreja diga amém. Glória a Deus. Por esse maravilhoso. Glória a Deus. Ai, Jesus. Gente, Islã, pode abaixar só um pouquinho, por gentileza? Só abaixar um pouquinho. Falam que eu sou bem o oposto do meu pastor, né? Eu gosto bem baixinho, senão eu me desconcentro, né, querido? A gente se desconcentra, né? Aleluia. Eu estou muito feliz hoje de estar aqui. O Senhor me trouxe. Eu creio que só para trazer essa palavra, porque amanhã eu já estou saindo de férias de novo. Mas eu creio que todas as coisas que o Senhor faz é perfeito. Deus me deu essa palavra, gente, no lugar onde eu estava, no lugar que o Senhor me levou, e ali Ele ministrou essa palavra no meu coração. Eu sentei e eu chorei, porque quando Deus Ele fala, é só Deus para realizar sonhos. E existem sonhos que nascem no coração do homem, mas existem sonhos que nascem no coração de Deus. E quando o sonho nasce no coração de Deus, nada e nem ninguém
esse sonho, a Bíblia diz que causou inveja aos seus próprios irmãos. Só que eu quero dizer algo: quando Deus nos dá um sonho, você não vai dormir dizendo: Senhor, olha, eu quero sonhar com isso. O sonho, ele vem porque é Deus que traz esse sonho. Não sou eu que peço: Senhor, olha, eu quero sonhar em morar lá nos Estados Unidos, né, Nicole? Mas é Deus que dá o sonho, e nós temos que confiar no Deus que nós servimos. José, quando ele teve esse sonho, ele foi e contou aos irmãos, e isso trouxe ira, trouxe inveja ao coração dos irmãos de José, a um coração que a gente olha, um coração endurecido, um coração rancoroso, porque está com inveja do próprio irmão. E aí então eles vão tramar algo muito feio. Eles pegam José e jogam ali numa cisterna. Uma cisterna, a gente pode imaginar, a cisterna é um poço. Você pode imaginar você ali jogado, sendo jogado pelos próprios irmãos, aqueles que deveriam acolher, aquele que deveria guardar, aquele que deveria zelar pela vida do irmão. Foi ele que jogaram a José naquela cova. Aqueles irmãos que planejaram matar ao seu próprio irmão por inveja. José, ele ganha uma túnica. A Bíblia diz que era uma túnica colorida, e ela foi dada pelo seu pai, porque Jacó amava demais a José. Essa túnica representa o amor do pai, mas essa túnica também foi algo que trouxe ao coração dos irmãos a inveja. A gente pode imaginar José dentro daquela cova, sozinho, clamando, chorando, suplicando pela vida dos irmãos. Eu acredito que José deve estar dizendo: chega de brincadeira, me tira daqui. E os irmãos pouco se importavam em ver José ali naquele lugar. Só que nós servimos a um Deus poderoso. Nunca esqueça disso. Nunca esqueça que por mais obscuro, por mais difícil que esteja a tua situação, lembre sempre: Jesus tem um plano perfeito para tudo. Muitas vezes a gente está lidando com uma situação tão difícil e a gente acha impossível de eu poder sair desse lugar. José não tinha nada ali a não ser as quatro paredes ali em volta dele. José só tinha a sua fé e a sua esperança diante do Deus que ele servia. E quando a gente olha o trabalhar do Senhor, Deus, ele já estava preparando tudo. Quando aquele povo achava que estava jogando José numa cova para matar José, aquele povo não estava entendendo que ele simplesmente estava preparando o caminho para José chegar aonde o Senhor queria. Não se importe com nada, apenas olha para Jesus e tente ouvir a voz do Espírito Santo. Quando você começa a olhar para Jesus, ainda que tudo em tua volta pareça impossível, olha para Jesus, olha para Ele. Aleluia. José não tinha nada ali a não ser a sua fé e a sua esperança naquele que pode todas as coisas. O Senhor já estava preparando ali uma caravana para resgatar José. Aqueles irmãos pensaram no momento: não vamos matá-lo, mas vamos vender ele. Olha o plano do Senhor, como ele é perfeito. José, ele é resgatado daquela cova. Não foi porque os irmãos se arrependeram, não foi porque os irmãos ficaram com pena de José, mas porque existia um plano perfeito na vida de José. Aqueles irmãos tiram José e vendem ele como um escravo. Um filho que era tão amado se tornou um escravo. Ele sai dali daquela caravana como um escravo. Ele vai para um lugar totalmente fora do padrão de vida dele. Ele vai parar no Egito. E ali ele vai parar na casa de Potifar. Talvez muitos de nós não entendemos como o Senhor trabalha. Muitas vezes, quando nós estamos vivendo momentos tão críticos, a gente muitas vezes pensa assim: Jesus,
você pode dizer, pastora, mas o Senhor é Deus para realizar sonhos mesmo. Talvez eu poderia dizer para você, a pergunta poderia ser outra. Será que verdadeiramente nós estamos preparados para viver os sonhos de Deus? Estamos verdadeiramente preparados para viver o que José viveu? Será que verdadeiramente nós estamos prontos para viver os sonhos de Deus? Porque eu tenho certeza que Deus é Deus para realizar sonhos. Mas você precisa entender que para Jesus realizar os seus sonhos, você vai passar pelo processo. Nada cai do céu, gente. Nada cai do céu a não ser chuva. Você quer sonhos? Lute por ele. Lute. Porque muitas vezes nós precisamos renunciar a muitas coisas para que os sonhos que o Senhor colocou no nosso coração, ele seja cumprido. Quando José ali vai para a casa de Potifar, ainda mais a esposa de Potifar, ela se insinua para José. Só que José, a fidelidade dele é grandiosa. A fidelidade daquele homem é inacreditável. Hoje eu estava falando para o meu esposo na mesa que a gente estava tomando um café. Eu falei, olha a história de José, que coisa linda. A mulher está ali se insinuando para ele, mas a fidelidade dele com Cristo, com o Senhor, é muito mais poderosa do que qualquer momento que ele poderia viver ali. E por ele rejeitar aquela mulher, aquela mulher acusa ele e ele é preso. Mais um plano do Senhor na vida de José. Mais um obstáculo para Deus chegar aonde ele queria. José preso injustamente. Muitas vezes a gente reclama, levantaram algo contra mim. Glorifico, aprendi muito isso. Glorifica, porque quando o Senhor diz que a palavra ela tem que ser cumprida em nós, calúnia, está sendo caluniada, a palavra do Senhor está sendo cumprida na tua vida. Está falando mal, glorifica o Senhor, porque a palavra dele está sendo cumprida na tua vida. José foi preso injustamente. E quando ele está ali, ele está se deparando. Ele tem um copeiro e tem um padeiro. E ali ele começa então a falar os sonhos. Ele começa a trazer os sonhos à tona que aquele copeiro, que aquele padeiro tinha. E quando ele se depara com aquele copeiro, ele diz, lembra-te de mim quando tudo estiver bem na tua vida. Aquele copeiro lembrou de José? Lembrou, gente? Não. José disse, quando tudo estiver bem na tua vida, lembra-te de mim. Mas aquele copeiro simplesmente ignorou José. Esqueceu de José. Quantos de nós às vezes também não somos esquecidos? Mas eu quero dizer para você, tudo está no plano de Deus. Tudo há um propósito. José ficou preso e ele não foi lembrado. Talvez se José tivesse sido lembrado, ele simplesmente ia sair dali e tudo bem. Só que os planos do Senhor são muito maiores e melhores do que o nosso. Muito maior. Quando você pensa em algo que parece grande para você, para Deus é nada. É nada. Quando o faraó ele tem um sonho, aí sim o copeiro lembra de José. E quando José é lembrado, aí ele sai da cadeia, ele é solto daquela prisão. Ali José faz a barba, ali José troca de roupa, ali José fica digno de se apresentar diante de Faraó. E é nesse exato momento que ele sai do momento de prisão para se tornar um governador. Deus ele tem planos tudo perfeito para cada um de nós. Quando José se torna um governador, a Bíblia diz que em Canaã teve uma grande seca. E os irmãos de José vai se deparar com ele. Quantos anos levaram isso para acontecer? Os sonhos que o Senhor nos dá nem sempre vai acontecer no teu tempo. Nem sempre o sonho que Deus colocou no teu coração vai ser realizado na
conhece cada coração que está aqui. O Senhor tem sonhos e propósito. Cada um de vocês, o Senhor já preparou para uma missão, para uma obra. E talvez a obra que você tem não é a mesma minha. O meu sonho não é o seu sonho. Mas eu aprendi algo muito grandioso. Todos os sonhos que o Senhor dá têm um propósito. Por menor que você possa pensar, mas o meu sonho é tão pequeno. O meu sonho, o que eu vou fazer com esse meu sonho? Muita coisa quando ele está nas mãos do Senhor. Aleluia. Quando você entrega tudo nas mãos do Senhor, Ele é o justo juiz para fazer o impossível acontecer sobre a tua vida. Quando nós começamos a entender a história de José, quando ele começa a entender que tudo que o Senhor faz tem um propósito e tem um porquê. Quando José ele é levantado a governador, é porque o Senhor sabia que José iria governar muito bem aquilo que estava sobre as suas mãos. E eu quero te perguntar, o que o Senhor colocou sobre as tuas mãos? O que o Senhor confiou em entregar nas tuas mãos? Você verdadeiramente tem se dedicado? Você tem buscado fazer o que o Senhor confiou nas tuas mãos? Você verdadeiramente tem falado, Senhor, está tão difícil, mas eu vou fazer com excelência aquilo que o Senhor confiou sobre as minhas mãos. Precisamos entender que tudo que o Senhor confiou nas tuas mãos, naquele grande dia, nós iremos prestar conta de tudo. Aleluia. Tudo que o Senhor entregou para você fazer, você pode ter a firme certeza, o Senhor ele vai te cobrar. Ah, pastora, mas é tão difícil. Mas quem disse que seria fácil? Aonde nós encontramos na Bíblia que servir a Cristo é um caminho de rosas? Aonde a gente olha o Senhor dizendo, vai filho, que vai ser tudo bom. Ele diz, no mundo tereis aflições. Aflições. Isso quer dizer que são várias. Mas em todo momento o Senhor diz, eu estarei convosco. Nós não queremos passar uma luta sozinhos. José não estava ali naquela cova, naquela cisterna sozinho. José foi escravo, mas ele não estava sozinho. José foi injustiçado, mas ele não estava sozinho. O Senhor em todo momento estava com José, porque José precisaria passar por todo o processo para ele chegar a ser um governador com excelência. Todo o processo que a gente passa, você tem a firme certeza, vai ser o teu crescimento. Quando você entender que é necessário passar por lutas, passar por choro, passar por dor, por um propósito, e você vai dizer, pastora, vale a pena isso? Vale. Vale a pena você passar por tudo, por todas as aflições, né, Luíta? Por amor a Cristo. Aleluia. Cada um de nós aqui já passamos por lutas e por grandes dificuldades. Mas cada um de nós precisamos entender que todo projeto do Senhor é para a obra dele. O projeto que Deus nos dá nunca é para nós, mas é para o outro. Primeiro vem para nós, depois nós precisamos repartir isso com o outro, porque senão vai ser uma obra morta. Senão vai ser uma obra que você vai simplesmente ser um obeso de tanto conhecimento sem poder passar para quem precisa ser passado. Quando Deus me deu essa palavra, foi porque eu também tinha um sonho. Eu tinha um sonho e tenho ainda esse sonho. Eu disse para Deus que um dia eu queria muito ajudar pessoas. Eu sempre disse para Deus, Senhor, eu não quero trabalhar nada de frente. Eu quero trabalhar sempre escondidinho. Foi sempre assim que eu pedi para Deus. Eu sempre gostei de cuidar. Eu acho que eu nasci para isso, né, pastora? Eu nasci para cuidar. E quando eu me deparei com o sonho de José, eu disse, Senhor, a história de José é a minha história. Para muitos que sabem, me formei porque foi um sonho de Deus. Mas um belo dia o Senhor também me preparou outro curso. Eu quero compartilhar aqui com você, aonde o Senhor me trouxe José. Deus me levou a um lugar que eu
Eliana, gente, colocaria os pés por mim. O Senhor me levou a um lugar que Ele disse: te trouxe para sentar no meio dos príncipes. E eu fiquei impactada com aquilo. Quando o Senhor me deu essa palavra, Ele disse: você vai conhecer o que é viver um sonho que eu coloquei no seu coração. Eu fui ver um curso. Esse curso era bem caro. E eu disse para o rapaz: agora eu não consigo, porque está fora do meu padrão. Passaram-se 2 meses. Eu recebi uma ligação. E essa ligação te dizia assim: Eliana, eu ganhei 5 convites cortesia. E eu vi o teu interesse. E eu quero te presentear com esse curso. Aleluia, Jesus. O Senhor conhece. Eu disse que tudo aquilo que eu vou fazer para Deus, Ele vai dar na direção de tudo. Aleluia. Eu não podia, mas o Senhor conhecia o meu desejo. Aleluia. E Ele foi mais uma vez, Ele me presenteou. Agora eu vou dizer para você: pensa num lugar que era fora da minha realidade humana. Era fora, gente, da minha realidade. Um lugar que eu olhava e dizia: uau, coisa de louco isso aqui. O prédio, você tinha que olhar assim, ó. Lindo demais. Quando eu chego naquele lugar, eu cheguei para fazer um curso. Porque um dia eu também ouvi algo assim. Eu recebi um convite. E esse convite era para palestrar. E eu recebi uma notícia assim. Uma resposta assim: Eliana, você nunca vai palestrar porque você não é uma palestrante. E eu coloquei aquilo no bolso e fiquei para mim. Só que os sonhos de Deus, eles são maiores do que o meu. Os sonhos de Deus são maiores do que qualquer palavra de um ser humano. Quando Deus me levou neste lugar, eu fui fazer um curso para ser palestrante. Mas na verdade eu queria aprender como se monta uma palestra. A gente acha que é só subir e falar. Não é assim? Não é, gente? Só que dentro desse curso a gente aprende técnicas até para pegar o microfone. Estava falando para a pastora: isso aqui, ó, nunca se deve fazer. Coisas simples que a gente aprende errado. Alô, alô, alô? Microfone não é celular. Olha, coisas simples. E isso, gente, a gente leva para a vida. Ensinamentos simples, mas para o nosso crescimento é necessário. Eu fiz um curso que eu vim de lá maravilhada. Eu fiz um curso que eu fiquei tão orgulhosa de mim como que eu acho que eu nunca tinha ficado. Foram 3 dias. O terceiro dia era uma apresentação. Eu estava lidando com quase 100 pessoas. Aonde naquele lugar tinha doutores, dentista, arquiteto, tinha jornalista, tinha palestrante já aí de vários anos, e eu fui simples apenas para aprender. Sentei na mesa daqueles bambambam, no meio do café. Gente, coisa de louco aquilo. O Senhor disse: eu te trouxe para sentar no meio dos príncipes. E eu sentei assim mesmo, gente, no meio dos doutores. Falamos a mesma língua, trocamos telefone e a gente se conheceu e foi lindo demais. Aleluia. Último dia, subo eu para ministrar, para palestrar, bonitinho. E agora, com vocês, Eliana, subi e ministrei como eu estou ministrando aqui. Eu sim, sem tirar nem. Ministrei, tinha um tempo, fiz o que tinha que fazer. E naquele dia eu não sabia, havia jurados ali. Era um curso que tinha julgamentos, a gente precisava dar o nosso melhor. Quase 100 pessoas se apresentando ali, gente. A gente saiu para almoçar e quando voltou, tinha um troféu. Apenas um queria ganhar aquele troféu. E ali ele disse que foi muito difícil de escolher o aluno revelação, os melhores alunos revelação daquele curso. Foram chamadas 18 pessoas. E quando aquele homem começa a dizer: eu quero chamar aqui com vocês aluna revelação aqui, Eliana, e eu fiquei sentada.
frente e os 9 de trás. Entre essas 9 finalistas estava eu. As melhores alunas de revelação, de quase 100 pessoas, gente. No meio de doutores, no meio de arquitetos, no meio de jornalistas, no meio de palestrantes, no meio de dentista. Estava eu. Pastora Elina. Glória a Deus. Mas a minha maior formação estava em Cristo. Porque Deus conhece, conhece o meu coração. E quando Ele chama ali, Ele falou: vocês foram os 9 melhores alunos, com muita dificuldade para escolher, porque vocês radiaram, vocês deram o melhor de vocês. Eu me senti ali, gente, tão orgulhosa de mim. Porque vocês se depararam com quase 100 pessoas, aonde é doutorado, aonde a gente ali com categoria altíssima. E quando ele falou: Eliana, você se saiu excelente. Eu fiquei maravilhada com a sua apresentação. Aquilo para mim, gente, eu posso, porque só um receberia um troféu, mas eu já me senti com um troféu na mão. Porque quando você é classificado entre quase 100 pessoas e você se saiu como um aluno revelação, é motivo de você falar: eu posso, porque o sonho não é meu, o sonho é do Senhor, o sonho da minha vida primeiro é no coração do Senhor, e Ele sabe por que eu estou fazendo isso. Porque a mesma forma que José foi preparado, o Senhor tem me preparado. Eu sempre disse que eu não iria e não vou ser uma terapeuta comum. Eu vou ser a terapeuta. Porque o que Deus tem confiado na minha mão, gente, é grandioso. Talvez vocês não tenham ideia de pessoas que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Os casos que Deus tem colocado, eu disse: uau, o que é isso? Como eu vou fazer isso? Por isso nós precisamos entender: os sonhos de Deus são maiores do que os meus. Não desista dos sonhos de vocês. Por mais que você olhe e diga: está difícil, esse sonho é grande. Não é para Deus, não é nada grande. Para Deus é possível. Se coloque na posição de servo. Se coloque na posição de você ouvir o que o Senhor quer preparar, quer te preparar para você fazer. Olha para Jesus. Confia no processo. O processo nunca será algo muito fácil. O processo é doloroso, mas é necessário para você crescer, é necessário para você amadurecer, é necessário para você ter os pés firmes nas promessas do Senhor. A gente precisa entender que se você quer crescer, você vai precisar renunciar, você vai precisar passar por vales, você vai precisar passar por lágrimas, você vai precisar passar por dores que muitas vezes é insuportável, mas todas elas o Senhor está contigo. O Senhor nunca abandonou José, e o Senhor nunca vai nos abandonar, porque Ele é fiel às promessas dele. O que você precisa entender, que todos os planos e projetos do Senhor, eles são grandiosos sobre as nossas vidas. Deus não nos chamou para vivermos apenas sentados. Deus nos chamou para fazer a boa obra do Senhor. E a boa obra, ela começa dentro de nós. A boa obra, ela começa em mim. Depois, através de mim, ela vai ser em você. Você precisa ser a boa obra nas mãos do Senhor, para que através da tua vida, outras vidas sejam alcançadas, outras vidas vivam as promessas do Senhor. Pague o preço por alguém. Alguém pagou o preço por você. Alguém viveu os seus sonhos. Alguém disse um dia: eu vou pagar o preço por essa vida. Eu vou viver por ela. Eu queria mostrar algo aqui para vocês, mas eu já deixei
vezes para muitos é um papel. O Beto falou, você vai levar? Eu falei, eu vou tirar umas xeres para me levar. Porque talvez, gente, a gente olha, para muitos é um papel. Isso aqui é mais um certificado. Aleluia. Somos de Deus, eu quero dizer para vocês, nunca desista. Porque por muito tempo eu me anulei. Porque eu me achava velha para isso. Já estou muito velha para isso. Mas eu vou dizer que parece que eu rejuvenesci 20 anos na minha vida. Quando eu comecei a entender o meu chamado. Quando eu comecei a entender que eu nasci para servir. Quando eu entendi que eu nasci para cuidar de vidas. Quando eu entendi que o Senhor está me preparando para me cuidar de pessoas doentes. Eu entendi isso porque primeiro foi em mim. Primeiro veio através de mim. E assim como eu, o Senhor tem ainda muito a fazer. Eu digo para o Senhor, todos os dias nós temos que tirar uma casquinha de cebola dentro de nós. Hoje eu deixo o orgulho, amanhã eu deixo a soberba, depois eu deixo a ira, depois eu deixo a raiva, e todos os dias, quando a gente se autoanalisa, a gente vai entender que a gente precisa tirar as casquinhas de cebola, a gente precisa se render aos pés do Senhor todos os dias. Todos os dias eu sempre digo, você tem a oportunidade de viver uma experiência muito melhor com o Senhor, quando eu deixo o Espírito Santo trabalhar dentro de mim, quando eu deixo o Espírito Santo mostrar em mim os meus erros e as minhas mazelas. Quando José se deparou ali com seus irmãos, a gente aprende muito isso. Quando José se deparou ali com seus irmãos, a Bíblia vai dizer que José, ele teve um tanto de dificuldade de encarar os seus irmãos. Por quê? Porque ainda dentro dele havia algo a ser tratado. Quando a gente se depara com algumas situações, nós precisamos entender que eu preciso eliminar qualquer margem que vai me afastar do Senhor. Eu preciso olhar para dentro de mim com olhos verdadeiramente sinceros. Olhar para dentro de mim e falar, Senhor, ainda tem algo que precisa ser tratado. Porque senão a gente não vai subir no céu de qualquer maneira. Você pode, eu posso ter 30, 40 anos de evangelho. Mas naquele dia que o Senhor vier nos buscar e o nosso coração estiver ali cheio de mazela, o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Senhor, mas eu expulsei demônios, eu falei em línguas, eu preguei, eu ministrei, eu não veio. Apartai-vos de mim. Por isso a necessidade da gente se autoanalisar, a necessidade da gente olhar todos os dias para dentro de nós. Quem eu tenho sido, não é o meu irmão, sou eu. Eu tenho que olhar para dentro de mim e dizer, olha aqui Jesus, como eu estou. Arranca de mim. Cria em mim, Senhor, um coração reto, um coração puro. Cria em mim, Senhor, como Davi dizia, cria em mim. Ele não estava dizendo, cria no meu irmão, Senhor, a vergonha na cara, mas cria em mim, porque sou eu que vou prestar conta das minhas mazelas. Aquele não vai pagar por mim. Eu não vou pagar pelaquele. Eu vou pagar pelos meus atos. Porque a palavra do Senhor diz que Ele não tem inocente por culpado e nem culpado por inocente. Então hoje nós não somos mais inocentes, porque nós conhecemos a palavra do Senhor. E o Senhor diz que Ele vai vir buscar uma igreja sarada. Uma igreja com vestes limpas. Como nós estamos. Se o Senhor viesse agora, como nós estamos? Viu? É assim que a gente precisa se autoanalisar. Se Jesus descesse agora aqui nesse centro, será que nós iríamos com Ele? Será que Ele
coração do meu servo está perfeito. Será que Jesus encontraria esse coração em nós hoje? Ou será que ele vai dizer, igreja, vou dar mais uma oportunidade para vocês? Todos os dias, ó, o Senhor diz, eis que estou à porta aí. Jesus, ele nunca vai invadir a tua vida. Jesus, ele é cavalheiro, ele é educado, ele é manso, ele bate. Eu posso entrar? Aí vai caber a nós abrir a porta ou fechar a porta. Jesus pode entrar. Entra e arranca tudo, nem limpa, arranca tudo que eu preciso arrancar para subir. Porque senão, gente, a gente fica. E eu tenho certeza que nós não estamos pagando um alto preço para a gente ficar. Nós estamos renunciando a nossa vida. Muitos a juventude. Mas com certeza, para servir a Cristo com dignidade, com amor e com carisma. Hoje é um culto de libertação. Talvez muitos aqui tenham sonhos aprisionados. Talvez muitos aqui tenham sonhos que estão dizendo, eu já não confio mais em mim mesmo, porque eu já não estou servindo para mais nada. Os sonhos de Deus parecem que foi para o alto. Eu quero dizer para você, hoje é dia de você entregar aqueles sonhos que um dia você disse, esse sonho morreu. Hoje é noite que o Senhor preparou para que nós possamos voltar a sonhar os sonhos de Deus na nossa vida. Hoje é noite para você dizer, Senhor, eu quero viver aquele sonho que há muito tempo eu já não sinto mais. Eu quero voltar, Senhor, a olhar para dentro de mim e falar, eu posso, porque o Senhor é comigo. Confie nas promessas do Senhor. Confie. Talvez a desilusão, talvez a dor, talvez a decepção, talvez algo aconteceu que te tirou da presença de Deus por um momento e os seus sonhos acabaram morrendo. Talvez você enterrou os seus sonhos, mas eu quero dizer para você a esperança. A esperança hoje para todos nós possamos viver os sonhos de Deus, os sonhos com alegria, os sonhos de verdade, viver os sonhos porque o Senhor pode fazer todas as coisas. Assim como o Senhor fez comigo, me levou no meio de lugares assim que eu nem esperava. Deus pode fazer com qualquer um de nós, porque para Deus nada é impossível. Agindo Deus, quem impedirá? Quem pode, pastora? Quem pode impedir os sonhos de Deus sobre a tua vida? Quem? Quem luta? Ninguém, gente. Quando Deus tem um sonho, ninguém vai impedir os sonhos de Deus sobre a tua vida. Vai haver dificuldade? Vai haver momentos que você quer desistir? Vai. Mas em todos eles, o Senhor diz, persevera. Persevera. Persevera porque os sonhos de Deus são maiores do que os seus. Aleluia.